Graça e paz, caríssimos irmãos. Novamente estamos aqui para falar das coisas de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo onde diz assim, no versículo em João, Evangelho de João, no capítulo 11, apenas no versículo 10, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Medite comigo nesse versículo e repita aí onde você está. Se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Andar de noite é aquele que anda sem a guia da palavra de Deus, sem o conhecimento espiritual. Então arrume a tua casa enquanto há luz, porque chegará o momento que as trevas serão totais e só terão a luz aqueles que estiverem em Cristo Jesus. E muitos estão caminhando nas trevas porque estão adorando deuses feitos por mãos humanas, que tem boca, mas não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E vão até em grandes procissões, caminhando quilômetros atrás de uma coisa feita de barro, feita pela mão humana. Isso é, atrás de um ídolo, a qual Deus abomina. Mas ainda há tempo de você arrumar a tua casa, porque a luz da palavra está sendo anunciada. Chegará o momento em que nós não poderemos mais, já está chegando, ter a mesma liberdade que temos. Não sabemos quando, nem como, ou melhor, como nós sabemos, mas não sabemos quando isso acontecerá. Por isso nós incentivamos a estudar a Bíblia. Chegará um momento que não teremos mais essa Bíblia, por isso incentivamos a buscar a Deus, não ler a Bíblia só no culto que você pertence, não, mas procurar estar unido com Deus, não só dentro de quatro paredes de tijolos, que muitas das vezes é denominada igreja, que na minha opinião deveria ser denominado casa de oração apenas. Porque a igreja é a reunião do povo que está dentro da casa de oração. Porque desde o momento que o povo sai da casa de oração, ela simplesmente é um prédio. Mas os nossos costumes, nós aprendemos a chamar de igreja. Isso não vai também impedir que nós sejamos salvos. Porém, o que vai nos impedir é nós não estarmos na luz, é não arrumarmos a nossa casa enquanto há esta luz. Por isso, irmãos, você pode me perguntar, mas como que o irmão sabe que essa luz vai terminar e que nós não vamos mais ter essa mesma luz? A luz de Cristo não termina. É o homem que deixa de enxergá-la por causa da cegueira espiritual que o toma. Que a luz de Cristo sempre brilha para aqueles que ainda que caminham nos caminhos das trevas desse mundo. Por isso que a luz de Cristo incomoda o adversário. Porque a luz, ela manifesta o pecado. E o pecado quer ser feito na escuridão, para que não seja manifesto. E o que está acontecendo agora, irmãos, nesses últimos dias, eu não quero aqui deixar ninguém atemorizado, é que nós estamos vendo a manifestação daquele que é o príncipe das trevas desse presente século e do seu anticristo, que se manifestará, ou já está se manifestando dentro de governos, dentro de repartições públicas, dentro de instituições de ensino,
dentro de parlamentos, dentro, irmãos, de diversos setores da economia, porque a intenção desse espírito de anticristo é gerar o caos, para que assim, quando ele surgir, com o caos totalmente gerado, ele arrumar uma suposta maneira suposta de ajudar, de corrigir, de fazer que tudo pareça que voltou ao normal, para que assim o povo possa reverenciá-lo. Disto fala o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala de duas coisas assustadoras que atingirão a igreja um pouco antes da volta de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Em verdade, o Senhor não voltará até que essas duas coisas terríveis aconteçam. E eu desejo lhe mostrar que ambas as coisas estão acontecendo agora, diante dos teus olhos. Presta atenção, bastante comunhão ao ouvir esse vídeo. Se não se trata, irmãos, de uma brincadeira ou de um vídeo para ganhar visualização, mas assim, aqueles que forem escolhidos por Deus para escutarem, repassem esse vídeo, porque isso é muito importante, irmãos. E nós sabemos, irmãos, que esta manifestação que vai atingir a igreja, ou que já está atingindo a igreja, por que não dizer, tem aqui várias notícias que eu não vou relatar, mas posso até falar de algumas, né? Por isso que Paulo se preocupava. E eu estou aqui mostrando para vocês o que está acontecendo nesse momento, diante dos nossos olhos. Voltando a Paulo, primeiro Paulo nos diz que nos últimos dias haveria uma grande decadência. Observe como está o mundo. Faça você mesmo uma análise. Você é inteligente. E segundo, ele previne que um maligno espírito, o anticristo, alcançará muitos crentes que estão mudando de lado. Observe as igrejas, que nós chamamos de igrejas, as suas doutrinas, as suas maneiras de interpretações, o seu respeito pelas Sagradas Escrituras, o seu desejo que as pessoas estudem e aprendam as Escrituras. Vocês estão percebendo que as Escrituras estão sendo banalizadas, que muitos estão indo contra ao ensino bíblico, à dedicação e até mesmo colocando em xeque a própria Bíblia, a inerrância da Bíblia, dizendo que há coisas que foram mal interpretadas ou que foram escritas, mas não são assim. Por isso mesmo que está agora sendo refeita uma Bíblia ecumênica com uma inteligência artificial, dizendo que irá corrigir a Bíblia que nós temos, ver se tem cabimento. E nós sabendo tudo isso e vendo tudo isso, uma pergunta: essa decadência não está acontecendo? Não alcançou e não está alcançando muitas igrejas? Vocês não veem aí igrejas que anteriormente estavam nos seus dogmas doutrinais, nos seus pontos de doutrina, que a Bíblia era a infalível palavra de Deus, é a infalível palavra de Deus, e de uma época para cá, este infalível palavra de Deus passou a ser contém a infalível palavra de Deus, isso já descaracterizando a Bíblia, para que você tenha uma dúvida, o que lá dentro é de Deus e não é. Irmãos, alguém fala, mas lá está escrito que o diabo tentou o Senhor e falou isso não é Deus. Você está enganado. Tudo que está escrito, mesmo aquilo que está escrito do mal lá dentro, foi Deus que determinou. Não importa quem esteja falando. Se está falando, é porque Deus permitiu que falasse.
Então é palavra de Deus. É claro que a igreja tem pregado e ensinado há anos a respeito do anticristo. Vamos dizer isso que não, que deveria de vir. E temos aguardado o aparecimento do iníquo. A palavra iníquo, para que você entenda, é aquele que não guarda a lei. A palavra iníquo é aquele que não guarda aquilo que o Senhor ensina. Quem não guarda o que o Senhor ensina, pratica a iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Por isso, que Ele quer tirar de você a crença das Sagradas Escrituras, porque Ele sabe que se Ele tirar, Ele vai se fazer você se tornar um iníquo. E aí você cai no pecado da iniquidade. E pode então cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não é você sair de uma denominação ou ir para outra. Se a irmã era de uma denominação, foi para outra, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se a denominação que você foi, ela fala de Jesus Cristo, ela prega Jesus Cristo, você apenas mudou de denominação, porque no céu não vai ter placa denominacional. Não existe denominação que represente a Jesus Cristo. O que representa Jesus Cristo é a palavra de Deus, não é nenhuma denominação. É o seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. A pessoa pode estar lá no deserto, como eu já estive no deserto, visitando duas velhinhas já, que eram cristãs, no meio de povos muçulmanos que não gostavam de cristãos. Corri riscos de vida, mas fui fazer aquilo que o Senhor Deus me enviou, sem nenhum tipo de recurso da denominação. Porém, elas também serviam a Deus. Lá não tinha nenhuma igreja de pedra. Eu pergunto, elas eram desigrejadas? Essa palavra desigrejada, irmãos, é algo que muitas das vezes deixa-nos pensar que aquele que não tem um templo não está ligado em Cristo Jesus. Nós somos o templo. Se eu estiver morando no deserto, lá eu vou cultuar a Deus. Porque os verdadeiros adoradores, o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque na verdade, os samaritanos, como houve uma divisão entre as tribos de Israel, e eles não podiam mais ir em Jerusalém, eles começavam a adorar no monte. E os que estavam em Jerusalém adoravam no templo. Então, eles pregavam que a adoração tinha que ser no monte. E de Jerusalém pregava que a adoração tinha que ser no templo. Já havia naquele tempo uma divisão. E hoje existe a mesma divisão. A pessoa acha que adorar a Deus só tem que ser num lugar. Eu não posso adorar a Deus em outro lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Claro que nós queremos viver em convívio. Isso é muito importante para o ser humano, até os animais vivem em convívio. Mas nós estamos chegando no tempo, já estamos vivendo o tempo que não dá mais para a gente saber quem é quem. Quem tem a palavra e quem é iníquo. Não está escrito na testa, nós não conseguimos ver. Então, irmãos, nós podemos entender que o filho da perdição, alguns especulam que ele já será revelado em nossos dias. Certo? Eu não vou definir nada aqui. E que na verdade ele já nasceu e vive em algum lugar da terra. Eu não estou definindo, estou colocando suposições pelos acontecimentos que se ocorrem na atualidade, ok? Presta bem atenção para que você não venha dizer que eu falei que ele já existe. Eu sei que o espírito dele já está. Agora, quanto à sua pessoa, eu não vou afirmar nem desafirmar, porque isso não cabe a mim. Só cabe a mim quando ele se manifestar e eu souber certamente que é ele, porque eu já vi muitos falando que é o fulano, é o ciclano, é o Bertrano, e daqui a pouco não é aquela pessoa. E isso traz uma insegurança na pessoa que está ouvindo, certo, irmãos? E até uma confusão na mente.
Então é melhor que nós deixamos estas coisas para que você mesmo possa manifestar. Embora esse homem vai se manifestar. Agora uma pergunta. Esse homem já existe? Bom, eu vou dar a minha opinião. Não quero que você... Agora é uma opinião própria, certo? Como eu disse, eu não vou dizer que sim nem que não para você. Mas para mim eu posso ter uma opinião. Assim como você também pode tirar as suas conclusões. Mesmo sem afirmar. Eu não estou afirmando, mas eu creio que ele existe. E que ele já está totalmente possuído por Satanás. Contudo, quando ele aparecer, ele ainda não apareceu em público, ele será recebido com muita alegria pelo povo do mundo, porque ele vai trazer uma paz. Observem, nós estamos vendo guerras em diversos lugares. Vamos perceber, no dia 31 de agosto, salvo erro, eu não estou profetizando, irmão, eu sei que o Papa Francisco viajará para uma viagem, e nesta viagem, provavelmente, ele vai passar em Moscou, e vai falar com uma liderança religiosa ortodoxa, tem um encontro marcado. E nós sabemos que a Rússia está em guerra travada com a Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer, que evento vai ocorrer. Nós sabemos que já Israel assinou um tratado de paz com a Arábia Saudita. Nós sabemos que o terceiro templo já está sendo construído. Eu sou testemunha que eu fui dentro do lugar onde tem do Instituto do Templo, onde há os utensílios do terceiro templo. Eu mesmo tirei uma foto do lado do candelabro ou do menorá, dizem os judeus. Menorá de ouro. Eu vi uma coroa de ouro lá, irmãos, muito bonita, não era nenhuma réplica. Eu vi também outras coisas, diversos aparatos que se usavam no templo de Salomão. Enfim, irmãos, já existe a novilha vermelha. Está para ser sacrificada quando ser inaugurado o terceiro templo. Provavelmente nessa época, não quero aqui amedrontar ninguém, provavelmente o anticristo já estará por ali. Não sei, não vou afirmar. Uma coisa é o meu parecer, outra coisa é o que Deus quer fazer. Não acredite em tudo que eu estou falando que vai acontecer. Eu não sou nenhum profeta, eu estou só me baseando no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu não vou sair fora da Bíblia. Eu não vou desprezar a Bíblia de forma alguma. A única razão que eu entendo, certo, irmãos, pela qual o anticristo ainda não foi revelado, é porque o seu tempo ainda não chegou. Mas um dia, o Espírito Santo retirará a sua mão que refreia. E o iníquo, esse que não faz nada o que Deus manda, o iníquo, o homem do pecado, perdoe, irmãos, o homem do pecado, glória ao Senhor, ele vai se manifestar. Ele será revelado. Certo, irmãos? Em plena autoridade, com poder, com autoridade. As nações entregarão a ele o seu poder. A Bíblia nos assegura, contudo, irmãos, que quando acabar o tempo desse homem do mal, ele será consumido por Deus. É a nossa maior alegria. Por isso, enquanto há luz, vamos arrumar a nossa casa. Não estou falando de casa material, estou falando da nossa casa espiritual, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. Vamos nos dedicar. Você agora tem a Escritura, leia bastante, estude-a.
Aproveite, não fique nessa conversa que você só vai ler, que você já lê a Bíblia só dentro da igreja. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu recebi um comentário assim. Irmãos, nós temos que estar, não somos fanáticos, mas temos sim que estar ligados com Deus. Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho uma Bíblia online, uma Bíblia offline, que eu baixei no meu telemóvel, que ela é com áudio. E muitas das vezes eu estou andando e estou escutando a palavra. Ao invés de escutar outra coisa, vou ouvir a palavra. Eu quero estar sempre ativo, ligado com ela. Não sou nenhum santo, não. Considero um pecador. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E veja bem, o Senhor Deus vai exterminar com esse anticristo. Está escrito: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Você pode pegar lá e ler, irmão. Há um anticristo e também há um espírito de anticristo. Assim como há o anticristo, há o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está trabalhando. Você vai nas denominações, muitas delas já estão tomadas do espírito de anticristo. E o desejo dele é te enganar. Você pensa que é Deus que está falando, está revelando a tua vida. Só que o diabo sabe também das coisas. Ele já especulou a tua vida. Ele já sabe as tuas necessidades. Porque muitas das tuas necessidades, Deus permitiu que foi Ele mesmo, o próprio inimigo que formou. Ele sabe o teu pecado, porque muitas das vezes o teu pecado foi Ele mesmo que fez você transgredir. Então não é difícil para Ele subir nos lugares celestiais e se manifestar parecendo Deus. E você achar que é Deus. Isso está em tantos lugares, não é sendo dentro de igrejas, mas dentro de outros lugares que eu não posso falar aqui. Lugares que se vê as mãos, que se vê isso, que se vê, consulta outras coisas. Você acha que isso daí, o que é? É o espírito do anticristo. Porque isso é iniquidade. Não pode, é iníquo, não está escrito, não pode ser feito. E ele é iníquo, então ele vai fazer o que não pode ser feito. Mas nós possuímos um Salvador que existe nesse instante, na glória, como homem. Ele é uma pessoa viva. Como carne e ossos, cabelo e olhos, apesar de ser Deus, presta bem atenção, apesar de ele ter o poder, ele nasceu aqui nesta terra, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, voltou para o céu, mas o seu espírito, ele prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele nos enviou o seu espírito que habita no nosso interior. Por quê? Porque vós sois filhos. Porque vós sois filhos. Filhos da luz. Nós somos filhos da luz porque guardamos a palavra. Ainda que a nossa luz seja pouquinha, ainda que você ache que nem tem a luz, mas se o seu torrão fumega, pode ter certeza que um sopro do Senhor acende a tua lamparina. Veja bem, irmãos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do Filho, de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. A palavra Abba quer dizer papai. Certo, irmãos? Em hebraico. Papai. O meu papai. O nosso pai. Gálatas 4, versículo 6. A palavra Abba quer dizer papai em hebraico. No entanto, há outro Espírito de Cristo em ação no mundo. Mas não é o Espírito verdadeiro de Cristo, o Espírito do anticristo. Tão certo como é o fato
Eu quero observar aqui na Escritura sobre o espírito do anticristo, irmãos. Quando Paulo falou sobre isso, para mim não fugir dentro do contexto. Como o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o inimigo tenta possuir cristãos e também os reveste, cristãos apóstatas, aqueles que não creem mais em Deus, que se parecem ser anjos, mas pregam coisas diabólicas. Você vê que não é Deus que está pregando ali. Quando ele fala que você tem que levar lá, tem que comprar um pouco de terra que veio de Israel, que você tem que dar o teu dinheiro. Quando você escuta alguém falar que a sua coleta faz parte da salvação, isso daí não é doutrina de Cristo. Então você tem que entender que isso é do anticristo. Quando a pessoa fala isso, ela já está demonstrando que o espírito que está nela não é de Deus. E você acredita. Então você é levado por esse espírito e ele vai preparando. Então, irmãos, a sua mente para que você comece a acreditar que aonde você está realmente está Deus, porque ali você vai ver acontecer milagres, você vai ver cumprir muitas coisas que o pregador até fala, porque se não fosse assim você não seria enganado. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, como disse o apóstolo, está escrito aqui. Presentemente já está no mundo. 1 João 4:3. Estou falando do espírito do anticristo. Como já disse, que também creio que o anticristo já esteja. Porém, eu aqui não vou me opinar quem pode ser. Só tenho que dizer para você que João está dizendo aqui: vocês ouviram a respeito da vinda do anticristo. Isso tem sido pregado e ensinado para vocês. Quer dizer, vocês não estão nas trevas, vocês estão sabendo que ele vem. Vocês esperam a sua chegada. Mas, amados, acordem. Porque o espírito do anticristo já está em ação. Onde ele vai agir? Você pensa que ele vai agir de que maneira? Aparecendo que nem um anjinho? Aparecendo que nem um bichinho do outro planeta? Não, ele vai aparecer como anjo. Ele vai falar palavras firmes como anjo. É preciso entender. O anticristo não vai aparecer de súbito assim, em cena e dominar a humanidade dessa maneira. Mas em vez disso, o seu espírito está trabalhando de maneira misteriosa nesse momento. Ele já está trabalhando. Ele já está fazendo o seu trabalho. E muitos da igreja não estão fazendo o seu trabalho. Muitos que estão em algumas denominações estão pregando as suas denominações como se elas fossem detentoras da salvação. E ali o anticristo aproveita a oportunidade, entra ali porque a pessoa está fora da luz, pega um dos seus líderes e começa a ensinar doutrinas de demônios, dizendo que não é para estudar a Bíblia, que a palavra de Deus não é para ser estudada, que não pode considerar os outros de outras denominações como irmão, só vai entrar no céu. Isso é o espírito do anticristo, irmãos. Ele está estabelecendo o seu reino. Ele precisa preparar a estrutura. Está estabelecendo aonde? Em corações frios, que aceitam soluções conciliatórias. E quando o homem da iniquidade finalmente aparecer, ele será publicamente revelado para um mundo que já está preparado. Está preparado para ele, para os corações que já são também possuídos pelo seu espírito. Por isso que nós, irmãos, quando falamos alguma coisa, tentamos ensinar alguma coisa que é para estudar a Bíblia, eu já percebi isso em alguns vídeos. Você fala alguma coisa, a pessoa acha que você está falando da denominação dela. Porque você é obrigado a tocar no nome da denominação, porque aquela denominação está agindo de uma forma contraditória à palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é, contém
dizendo que só aquele batismo daquela igreja que salva, dizendo que só ali que tem a salvação. Quer dizer, está ensinando, colocando você dentro de uma cúpula, dentro de uma mentalidade, né? Que você é exclusivo, que ali é um lugar exclusivo, não tem outro. Sendo que exclusivo é só o Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece? Nós vemos crescentes sentimentos e condutas do anticristo. Sentimentos de revolta, dizendo, vocês são contra nós, porque vocês estão pregando isso, falam só mal de nós. Não estamos falando mal, nós estamos pregando a verdade. Mas breve isso se transformará em uma corrente que moverá em grande número e eventualmente se transformará em um vasto oceano. E quando o anticristo finalmente aparecer, irmão, aí que vai ser. Mesmo antigos cristãos darão boas-vindas a ele. Isso é, infelizmente, que eu queria falar. Porque você está tão, assim, tão fixado na tua crença, na tua denominação, que se o teu líder falar, não, isso não é problema, esse homem aí é um homem da paz, não é o anticristo, nós temos que ficar nos nossos ensinamentos e obedecer às leis, porque se nós não obedecermos às leis, nós não estamos dando bom testemunho, e você vai ser induzido pelo líder que está lá na frente, que já é possuído pelo próprio Satanás, a entrar por um caminho do pecado, e depois, quando você estiver lá, a luz se apaga e você não arrumou a sua casa. E aí? O que eu posso dizer? Eu estou aqui ainda tentando ajudar você. Porque esses homens terão afinidade. É fácil você saber. O anticristo, irmãos, ele ama aqueles que amam a riqueza, a arrogância, a soberbia. Esses homens já têm tudo isso. Aparentemente parecem santos. Mas quando você vai procurar atrás das cortinas, você vai perceber que não é aquilo que aparenta. Eu posso dizer isso. Não vou falar aqui de uma denominação. Posso falar daquela que eu saí? Posso, por que não? Porque foi dali que eu saí. Mas eu conheço várias que são assim. Só que eu não posso falar nomes porque eu não pertencia a elas. Porém, eu tenho estudado sobre elas também e tenho visto que elas agem com o mesmo modus operandi. Entendeu, irmãos? Por isso Paulo avisou a respeito disso. Ele diz que nos últimos dias, falsos profetas, presta atenção, é o que mais está tendo. Aí a pessoa vai e tira a sua vida, por causa que não cumpriu a profecia. Iriam se infiltrar na igreja, pregando um outro evangelho e um outro Jesus. Mas lá na minha igreja prega o evangelho, prega o Jesus, mas qual Jesus que prega lá? O Jesus que só vira cativeiro, o Jesus que só promete bênção, o Jesus que só fala que vai dar tudo certo, o Jesus que fala que pode voltar para tua casa em paz, que está resolvido o teu problema, o Jesus que fala que no ano que vem a tua vida vai ficar melhor. É esse Jesus que você está ouvindo? E esse Jesus não é o verdadeiro Jesus. Ele está falsificado, é um espírito falso. Mas cumpriu comigo? Vai cumprir, tem que cumprir, porque senão ele não te engana. Você foi dali, pregou e cumpriu. Irmãos, não interessa. Eu não estou me justificando a mim mesmo. Porque não podia ser usado por alguma coisa diferente. Não vou dizer que seja. Porque se fosse, talvez eu não estaria liberto. Você passou por isso, por aquilo. Não importa o que eu passei. Importa que agora estou enxergando as coisas. Assim como você tem que enxergar. Porque se eu quisesse o teu mal, eu não falaria nada disso e você, problema seu. Mas cabe a mim a manifestar isso. Porque muitos desses falsos profetas já apareceram, estão pregando o evangelho do anticristo. Esse evangelho que você está ouvindo, só vira cativeiro, é o evangelho que vai estar na Bíblia ecumênica. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Senhor, é o Espírito Santo, que está segurando ele. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7.
O anticristo já está, irmãos, invadindo os corações de muitos cristãos. É fácil de você saber. Muitos cristãos estão apostatando, sabe do quê? Da palavra de Deus. E acreditando na palavra do ancião, do homem, do pregador, do pastor, seja lá de quem for, e não conferindo com as escrituras, não fazendo como os bereanos em 17 de Atos dos Apóstolos. O que eu estou falando aqui, ao invés de você colocar comentário, pega a sua Bíblia e vai examinar. Se você vê que está fora, aí você põe lá no comentário. Mas não vem falar coisas que você não ouviu o vídeo e você vai, só pelo começo você já deduz que faltou a luz, você não teve entendimento de ouvir tudo. Certo, irmãos? Eu confesso que eu procuro estudar as coisas das outras crenças para mim poder falar. Agora mesmo, daqui a pouco eu vou estudar uma parte de uma outra crença, que eu preciso saber porque é necessário, por causa que tem almas ali também que precisam ouvir isso. Mas, você pode dizer, mas como? Por que iriam algum dia os cristãos apóstatas ficar a favor do anticristo? Irmão, apostatar quer dizer afastar-se do verdadeiro Cristo. E o que o verdadeiro Cristo quer? Ele quer que nós se santificamos espiritualmente, não é com usos e costumes, não é com aparências. Porque não adianta você ter um cabelo lá no pé e a sua língua ser igual a uma serpente. Não adianta você falar de amor e você desejar a morte do outro. O Senhor não está vendo isso aí. Isso para o Senhor é supérfluo, irmão. O Senhor quer ver o que está aqui dentro do teu coração. Quem impera aqui dentro dele? Se você fala de Cristo com sinceridade, você pode ser de qualquer denominação. Se você prega Jesus Cristo com amor, com sinceridade, com doutrina de salvação, mas não com condenação, não jogando a alma já para o inferno, não. Isso não é doutrina de Cristo. Primeiro você tem que tentar reconciliar a pessoa, tentar levantá-la. Agora, se ela não quer levantar, aí você deixa na mão de Deus, não compete nem a você julgar, porque você não é juiz. E outra coisa, você não vai amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Está escrito, não ameis o mundo nem as suas concupiscências. Por quê? Está escrito aqui na Bíblia. Não ameis o mundo nem as suas coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, que conhecemos que é a última hora. Isso João falava lá atrás, irmão. João apóstolo, 1 João 2, versículo 15 a 18. Naquele tempo, já existiam pessoas que introduziam doutrinas e dogmas pesados para querer fazer a pessoa se desviar de Cristo. Uns diziam até que Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo, por isso que João falou, aqueles que pecam para a morte, não digo que orem. Existia uma doutrina, eu esqueci o nome dessa doutrina, irmãos, eu tenho marcado, que ela pregava igual o Evangelho, porém, naquela região onde João orou e falou para não orar para aqueles que pecaram, para a morte, porque existia uma doutrina que parecia cristã, mas que dizia que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo, porque o Espírito não podia ter comunhão com a carne. Então, negava a santidade, a divindade de Deus em Cristo. Está entendendo? Cristo era simplesmente um homem que era filho de Deus, mas que não tinha a deidade, a divindade, não era Deus. Ele era só um homem normal. Então João falou, e muitos estavam indo para lá, e começaram a congregar lá, naquele lugar que eles diziam que Cristo não era o Filho de Deus, não era Deus, não era o Filho de Deus, que não foi gerado pelo Espírito Santo. E os que ficavam ali perdiam o Espírito Santo. Mas você está indo aonde que diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e você escuta falar de Jesus Cristo também todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes no culto, ou você só escuta na hora que se abre o culto e que se termina e na hora da oração? Você tem que prestar atenção nisso, coisas que muitos não prestam atenção.
Você escuta bastante o Evangelho nas pregações, ou você ouve mais Velho Testamento, onde que vai virar cativeiro, aonde que o Senhor vai derrubar o gigante Golias, aonde que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Você escuta algum contexto desse, retirado desse contexto, que isso simboliza Jesus Cristo, ou você não escuta? Uma vez ou outra você escuta. O diabo sabe muito bem fantasiar. Então, irmãos, nós não devemos amar estas coisas, porque essas são coisas do mundo. O mundo quer enganar com essas falsas pregações. E você sabe muito bem que nos últimos dias vai acontecer isso. E que muitas pessoas estão preenchidas pelo espírito de anticristo, cheias de cobiça e ganância. Querem dinheiro, 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 coleta, coleta, coleta. Não falem outra coisa, irmão. Não falem outra coisa, só coleta. Milagre é coleta. Benção de Deus é se tem carro, 0. Benção de Deus é se comprou um apartamento. Benção de Deus é porque ganhou, sei lá, até na loteria. É verdade, irmãos. Eu conheci um diácono, não vou falar da onde, faz muito tempo, que ele tinha perdido o ministério por algum problema, uma confusão que houve lá, mas ele foi jogar na loteria depois de estar sem ministério. Ele ganhou, e ganhou um bom dinheiro. Não passou muito tempo, ele voltou ao ministério de diácono. Ajudou muito nas igrejas, né, irmão? E voltou. Não, foi uma falha, aconteceu aquilo, mas foi uma falha. Mas é um caro servo de Deus. Você acha que isso aí foi o Espírito de Cristo? Bom, eu não estou aqui para julgar o diácono, vocês que percebam aí. Quer dizer, essas pessoas, irmãos, falam que Deus mostra as coisas e são mentirosas. Quantas vezes eu vi com meus olhos, Deus mostrou o irmão, Deus revelou. Mentira, irmão, já veio tudo preparado. Eu sou testemunha, eu já vi isso, vi tudo preparado, marcadinho. Já estava tudo certo, era só apresentar lá. E diz que foi Deus que levantou. Quem são esses? São mentirosos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é mentiroso, senão aquele que fala que Deus mostrou, e que Deus revelou, e que Deus fez isso e fez aquilo, sendo que ele já tratou com seus companheiros? E o apóstolo ainda acrescenta, irmãos, numa das suas epístolas: se você não colocou sobre o senhorio total de Jesus, se você não o reconhece em todos os seus caminhos, você está acessível a esse espírito do mal. Quer dizer, você reconhece a tua denominação, mas não lê a Bíblia, diz que só vai ler em casa, ou só vai ler na igreja, então você já não está reconhecendo, já está faltando alguma coisa, mas ainda dá tempo, ainda tem luz. Amado, se você está servindo assim, servindo a Jesus apenas 50%, você só lê dentro da Bíblia, você só lê dentro da igreja, ou mesmo 90%, então você está negando sua salvação plena. Você não está fazendo as coisas certas. Você não está servindo Ele de todo o coração. Você vai porque você gosta da igreja, porque você gosta da orquestra, porque você gosta do pregador. Se for esse pregador, você gosta. Se for aquele, você acha que você não gosta. Se você souber que o outro está na outra, você sai daquela e vai para outra. Você não está servindo a Deus. Você está servindo o teu desejo, daquilo que você quer ouvir. Irmãos, está aqui o anúncio. Não basta você dizer, mas eu creio em Jesus Cristo, mas eu creio em Deus. Em vez disso, devemos dizer, Jesus, Tu és o Deus encarnado dentro de mim. Tu possuis todo o poder e autoridade sobre todo pecado, luxúria, engano. Eu quero me submeter a Ti. Isso que você tem que fazer, irmão. Agora, se você vai atrás daquele que se levanta contra o que se chama Deus ou qualquer objeto de culto, segundo Tessalonicenses 2,4, então você está enganado. Ora, o homem é um objeto também. De acordo com as situações, ele se torna um objeto. Objeto, mas homem não é objeto, é um ser humano, sim. Mas às vezes na mão de Satanás ele se torna um objeto. Ele era para ser cultuar a Deus. Ele começa a ser usado pelo demônio para se cultuar a si
próprio, para trazer a glória para si mesmo, para que o povo pense que é Deus. Esse é o espírito do anticristo. Ele se levanta, se opõe, ele busca a glória própria. Ele gosta de ver a igreja glorificar porque ele está pregando. São adoradores do seu próprio ego. Então, irmãos, o que acontece? A glória não vai para Cristo. Satanás quer isso. Eu já fui em casa de pessoas, quando eu era de uma denominação, que dizia assim, você viu como fulano pregou? Fulano estava demais, estava demais. Nossa, eu também fui em tal lugar, o Bertrano estava demais. Eu não escutava falar que era Jesus Cristo, só escutava isso. Eu escutei isso. Quer dizer, davam glória para o homem e esqueciam de Jesus Cristo. Agora, se você pertence a Deus, se você quer andar em intimidade com Jesus Cristo, procure orar, buscar, ler as Escrituras. O anticristo vai combater você, usando até de pessoas que se dizem cristãos. Ele vai te atacar, vai colocar medo, vai colocar dúvida. Coloca dúvida em nós quando nós pregamos isso. Será que nós estamos pregando certo? Será que eu não estou falando nada errado? Isso é o anticristo que está querendo que nós paramos. Nos comentários, nós vemos tanto comentário de anticristo aí. Está cheio, irmão. Mas nós também vemos comentários de pessoas que falam, continue, irmão, nós estamos aprendendo, continue, continue. Então, irmãos, eu confesso que eu não vou parar de falar enquanto Deus me der força. Não quero que o meu espírito dentro de mim dê legalidade para essas coisas demoníacas que estão se manifestando, infelizmente, hoje, no meio de determinadas lideranças. Nós queremos, sim, estar preparados e cheios do poder do Espírito de Deus. Que nós, como igreja, sejamos, irmãos, propagadores da verdade, dessa anarquia de Satanás, que não quer que nós pregamos contra a ideologia de gênero, contra o homossexualismo, que não quer que nós falamos da piedade, do amor, ensinemos a não julgar, mas tentar ajudar. Não jogamos as pessoas fora, mas procuramos ver se nós conseguimos resolver o problema daquela pessoa, ao contrário de outros que falam, não está contente aqui, muda de loja. Nós não queremos isso. Porque se você tem o Espírito de Cristo, você vai lá buscar a ovelha e ver o que está acontecendo com ela. E não adianta você querer acusar-me, dizer, você foi. Graças a Deus eu fui em muito lugar, não pude ir em tudo. Porque eu também não sou onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Eu sou um ser humano, frágil, fraco e miserável. Mas dentro daquilo que Deus me colocou no meu coração, eu fiz aquilo que Deus mandou. Então, irmãos, aqueles que não tiverem essa força não serão capazes de se sustentar nesses últimos tempos. Porque estarão presos em placas denominacionais, estarão presos em pensamentos que isso não tem problema, que isso daí que o líder lá falou que aquilo não tem problema. Essa Bíblia pode usar porque o nosso ancião lá falou que só foi tirado alguma coisa que realmente teve que corrigir. Agora está na federação, mas não tem problema. Que é a lei que exige, nós temos que cumprir a lei. Né? Não, os mandamentos não precisa cumprir nada, porque também isso aí para nós não tem mais problema, nós podemos fazer o que nós quisermos, desde o momento que nós respeitamos a nossa denominação, não é? Irmão, aí então a coisa vai ficar mais complicada, não haverá luz. Graças a Deus que os filhos da luz estarão perseguidos, maltratados, ignorados. Porque nós não estamos falando mal de nenhum crente, nem de nenhuma denominação. Nós apenas estamos fazendo isso para que vocês possam entender que nós não queremos que vocês caiam. Não queremos que vocês venham apostatar da Bíblia, que é a verdadeira palavra de Deus. Não queremos que você venha colocar um outro representante de Deus na terra, porque o representante é Jesus Cristo. Então, arrume a tua casa,
enquanto há luz, enquanto nós podemos pregar a luz. Porque nós não sabemos, irmãos, até quando nós teremos esta oportunidade. Até quando eu poderia usar a internet? Eu gostaria de poder usar sempre, mas eu não sei. Eu não posso dizer. Uma coisa eu gostaria que ficasse bastante tempo ainda. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no trono do nosso coração. E seja Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, dentro de nós, e não o anticristo. Não promessas humanas, não o que sai da boca de um ancião que diz que gosta de pregar benção para a igreja. Para mim isso daí, irmão, não é o evangelho de Cristo. Isso é um evangelho de prosperidade, é uma teologia de prosperidade, é algo que o diabo criou nesses últimos dias. Isso sim é apostatar do evangelho de Cristo. Agora pregar a salvação, pregar Jesus Cristo, todo momento, que Ele esteja nos nossos lábios, não só neles, mas no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, é muito fácil. É muito fácil. Você acha que você estar congregado junto com pessoas que se dizem cristãos, em um grupo grande, não é? Não é isso, irmãos. Muitos pregadores pensam isso. Você tem que estar ligado à igreja de Cristo, à verdade de Deus. Como que eu vou estar congregado? Não é, irmãos? Aonde não está na mesma comunhão com a palavra de Deus. Por isso que hoje, irmãos, alguém usa esse termo, não é? É que, você não está naquele lugar, você vai para o inferno. Você devia estar congregado lá, porque senão você... Irmão, nós podemos congregar aonde Deus preparar. Nós não precisamos de paredes para congregar. É claro que se tiver uma igreja que você vê, que é bíblica, um lugar que você vê... Eu mesmo sou uma pessoa que vou, certo, irmão? Em alguns lugares que eu sinto alegria. Porém, a minha maior alegria, irmãos, é estar em comunhão com Cristo. Todo momento. Estar reunido com Cristo. Não reunido com pessoas apenas. Porque com pessoas, irmãos, é muito simples, muito fácil de reunir. Você pode até num qualquer lugar aí, não vou nem falar o nome. Você reúne com pessoas, até dentro do boteco você reúne com pessoas, irmão. Mas quero ver reunir com Cristo. Reunir com Cristo tem que ter as qualidades de Cristo. Nós não temos, mas estando com Ele, Ele nos qualifica, Ele nos capacita, Ele nos perdoa, Ele nos entende, Ele não mede nós de cima a baixo. Ele já conhece a nossa medida, Ele sabe a nossa fragilidade, Ele conhece o nosso ser por dentro e por fora. Seja você um verdadeiro cristão e arrume a tua casa enquanto há luz. Deus abençoe, fique com Deus, que essa palavra possa servir de alimento para a tua alma. Amém e amém.